Me pediram para fazer uma questão do teste, aquela da função convexa. Eu vou fazer uma outra antes, o desencargo de consciência, que é quando você é a função do intervalo em R, né? E ela tem um ponto de máximo. Quer dizer, se o intervalo for fechado, o x0 não pode ser uma extremidade. Né? E F, vamos dizer, x0 interior a F, máximo local. Pode ser mínimo também. E F' de x0 existe. Então, isso implica que F' de x0 é igual a zero. Tem uma coisa assim, quando a função é contínua, no intervalo fechado, ela sempre atinge o máximo e o mínimo. É um teorema que eu não demonstrei, mas não vou parar nele agora. Mas é só essa observação, ver se é claro isso, né? Porque você tem aqui o x0, aí existe uma vizinhança do x0, tal que aqui você tem o f de x0, e o máximo local significa que tem uma vizinhança do x0, onde f de x0 é maior que f de x. Né? Então, f de x0 maior ou igual que f de x. Vamos botar assim, x0 mais delta 1. Vou botar todo x em... Pode botar até fechado, né? x0 menos delta 1, menos delta x0 mais delta. Isso implica, claro, né, que f de x menos f de x0 sobre x menos x0 é menor ou igual a zero se x é maior que x0 e está aqui dentro. Que esse cara daqui é menor do que esse, né? Então, se dá menor ou igual que zero, se é maior ou igual que zero. E aqui f de x menos f de x0. Bom, aqui também, né? Do lado esquerdo, f de x é menor ou igual que f de x0, mas x menos x0 é negativo. Então, aqui eu tenho negativo e negativo. Então, isso aqui é maior ou igual a zero. X é menor que x0 e está aqui dentro. Então, quando eu estou passando ao limite com algo que é sempre maior ou igual que zero, o limite não pode ser menor que zero. Claro. Isso aqui tende para f' de x0, quando x tende a x0 pela direita. Então, né, quer dizer, eu estou assim, né, esses valores aqui são positivos e estão tendendo para f' de x0. Então, f' de x0 não pode ser menor que zero, tá claro? Se tiver aqui 0, aqui não dá. Se eu botar um f' de x0 aqui, os caras vão ter que ficar dentro de um intervalo que está todo para baixo de zero e eles estão todos acima de zero. Então, isso daqui implica, né, que f' de x0 é maior ou igual a zero. Por outro lado, se eu pegar esses caras daqui, eles também tendem para f' de x0. Né, quando x tende a x0 por baixo, do lado de cá.
Só que, nesse caso, eles são maiores ou iguais... aliás, desculpa, aqui era menor ou igual que zero, então, na verdade, não podia ficar aqui, né? Então, aqui é f' de x0 menor ou igual a zero. Por esse lado aqui, é que o f de x menos f de x0 sobre x menos x0 é maior ou igual a zero. Então, eles estão por aqui, então o f' de x0 não pode estar aqui embaixo. Então, ele tem que ser maior ou igual a zero. Né? E isso garante que ele vai ser igual a zero. É claro, isso é uma bobagem, mas é importante. Quer dizer, se você vem com números acima de 1000, são todos acima de 1000 para cima, o limite não pode ser 999,5. Pode ser 1 milhão, mas 999,5 não pode. Nem 999,999990. Você pode dar um... Tá legal? Estou falando isso porque isso é a coisa básica, óbvia. Uma vez há muitos anos, eu vi uma palestra de um professor lá de São Paulo, desses que preparam, escrevem livros para as pessoas. Na época era vestibular, agora o Enem, né? E ele falou uma coisa importante. Falou assim, você pensa que você não passa porque errou a questão difícil? Não, você não passa porque você errou as fáceis. Então, você tem que saber bem o básico, porque saber o que vai além do básico é um luxo. Então, isso aqui tem que estar claro para nós. Alguém quer questionar a respeito? Tranquilo? Basicamente isso. Se eu estou vindo com números que estão todos acima de um certo valor, eles podem estar estritamente acima desse valor. Por exemplo, vamos dizer, pode ser números todos maiores do que zero. Eles podem tender a zero. Mas não pode tender para nada menor do que zero. Bom, essa é a questão que eu botei lá por desencargo de consciência. E tem uma outra sobre uma função convexa. Função convexa é você fazer a figura e traduzir a figura em que você escreve. Né? Uma função convexa é alguma coisa assim, pode ter quebra. Né? Mas o que importa é que você tem... tem isso, essa corda está acima do arco. Então, se você tiver aqui um ponto A e um ponto B, se você pegar qualquer ponto aqui entre A e B, ele é uma média entre A e B. Se você tem aqui esse X aqui, X sempre pode ser escrito... Tem duas maneiras simples de pensar isso. Né? Você pode pensar assim, que você está entre A e B, então significa que ele é A mais alguma coisa vezes B menos A. Então, X é igual a A mais um certo T vezes B menos A. T entre 0 e 1. Quando T é 0, você está em A, quando T é 1, você está em B. Podia fazer também B mais T vezes A menos B. Mas isso daqui seja algo menos evidente, talvez, né? Porque isso daqui está dizendo o seguinte, que você tem 1 menos T vezes A mais TB com T entre 0 e 1. E aí você tem uma média ponderada entre A e B. Que o peso
o peso do A, repara, quanto mais longe eu estou de A e mais perto de B, o peso do B tem que ser maior. Então, na verdade, né, você pode, vamos dizer, escrever, né, de alguma forma assim, né, essa coisa em termos de x menos A. Os pesos são x menos A sobre B menos A e B menos x sobre B menos A. Então, quando eu estou pertinho de A, o peso do A tem que ser maior. Então, não deve ser esse, né? Eu chutaria, vamos dizer, isso aqui. Bom, tem menos AB mais AB, tem BX menos AX, então B menos A sobre B menos A. Certinho. Tá? Esses são Você pode pensar os pesos assim ou simplesmente dizer isso aqui. Porque T mais 1 menos T sempre soma 1, se T está entre 0 e 1, são dois caras positivos. Então, uma maneira de escrever a função convexa, né, é dizer que f desse cara daqui, por exemplo, a gente pode escrever assim, né, 1 menos TB, 1 menos T, vou botar assim, A, mais TB, que é esse cara daqui, é menor ou igual que esse daqui. Esse daqui é exatamente essa média. Esse aqui é menor ou igual que 1 menos T F de A mais T F de B. Se você pegar esses caras aqui, vamos dizer, esse cara está para esse, assim como esse está para esse, você tem os mesmos pesos. E é super importante, né, quando você pensa em termos probabilísticos, estatísticos e tal, né, porque é dizer que f da média é menor ou igual que a média das f's. Isso, inclusive, se generaliza, pode botar n números aqui, a mesma coisa. E aí você tem uma figura que é essa aqui, né? Essa figura diz o quê? Que essa reta secante aqui tem uma inclinação menor que a dessa e maior que a dessa. Na verdade, ela é a média das duas. Eu já falei numa outra aula, né, que se você fizer essa inclinação aqui, f de B menos f de A sobre B menos A, isso vai ser uma média entre f de x menos f de A sobre x menos A e vou escrever aqui embaixo. Né? F de x menos f de A sobre x menos A e f de B menos f de x sobre B menos x. Qual é a média? Deve ser com esses mesmos pesos aqui, né? Se você multiplicar, vamos dizer, se você tivesse, em vez de colocado isso aqui, se tivesse colocado assim, x menos A sobre B menos A e B menos x sobre sobre B menos A, esses dois números aqui, ó, quando você soma dá 1. Né? Só que, se você trocar aqui,
esse com esse, né? Você traz esse cara para cá, esse cancela com esse cancela com esse, e isso daqui, quando você soma esses dois de cima, dá isso aqui. Então, você tem essa igualdade. Né? Então, esse cara é a mesma média dessas inclinações. Então, se essa inclinação é a média das duas, ela ou é igual nas duas, ou ela é maior que a menor e menor que a maior. E essa coisa sempre cresce. Na verdade, é esse. Então, nas funções convexas, essa figura aqui que comanda tudo. Porque, por exemplo, se você olhar para esse ponto aqui, você está dizendo que se eu pegar essa secante aqui e essa secante aqui, a inclinação diminui. E se você pegar outra, diminui mais. Então, na medida que você vai andando com esse ponto para cá, a inclinação da secante vai diminuindo. Então, ela vai tender para o ínfimo. Você tem números que estão diminuindo, então vai ter um limite, que vai ser a derivada à direita. E se você fizer o contrário, né, essa daqui, essa daqui é menor do que essa, então a derivada à esquerda vai aumentando. Então, em todo ponto, por exemplo, nesse daqui, você vai ter uma derivada à direita e uma derivada à esquerda. E a derivada à esquerda é menor ou igual que a derivada à direita. E aí a derivada à direita vai crescendo, pode ser que as duas sejam iguais, e vai ficar menor ou igual que a derivada à esquerda em qualquer ponto aqui também. Então, a partir dessa figura, você, vamos dizer, tira uma coisa que eu não incluí no pacote é que quando você tem uma função convexa, então você vai ter derivada à direita e derivada à esquerda em todo ponto. E isso vai ser crescente e vai ter, só com a hipótese de ser convexa, você não precisa dizer que ela é contínua, ela vai ser contínua, e vai ter derivada em todos os pontos, menos um conjunto que é enumerável. Enumerável é um conjunto que está em bijeção com conjuntos naturais. Dentro dos reais é pequeno. Então, essa era a ideia. Oi. Daqui para cá? Eu só peguei o A, juntei, né? Aqui eu tenho A menos T vezes A. A menos T vezes A. Aqui isso é A mais TB menos TA. Aí eu pego o A junto com esse daqui, dá A vezes 1 menos T. E T vezes B. Tá? São coisas assim que a gente... Não sei se os algoritmos farão isso também. Bom, então isso era meio para fechar sem fechar o teste passado, né? Tinha a questão do método de Newton, que era o importante ali é você programar aquilo, a ver como funciona a bissecção e o método de Newton. Oi? É porque, por exemplo, você fixar esse ponto, né, se você pegar aqui, mais ou menos isso, você pega um ponto para cá e outro para cá, essa inclinação é menor ou igual que essa.
Se você pegar, em vez de pegar esse, você pegar outro, continua sendo menor ou igual que essa. Se em vez de pegar esse aqui, eu pegar outro aqui, continua o de cá sendo menor ou igual que o de cá. Porque sempre eu tenho 3 pontos e esse está no meio. Então, esses caras aqui, a inclinação vai aumentando. Os de cá, se eu venho para cá, ela vai diminuindo. Mas a inclinação que eu obtenho com qualquer secante do lado de cá é menor ou igual que a inclinação que eu obtenho com qualquer secante do lado de cá. Então, esses caras vão tender para a derivada direita. E esses vão tender para a derivada esquerda. Como todos os de cá estão abaixo de todos os de cá, o limite por aqui vai ser maior ou igual que o limite por aqui. Da convexidade é porque isso aqui, vamos dizer, esse cara, vamos dizer, essa figura que eu falei, né? Quando eu boto 3 pontos aqui, essa inclinação é a média dessas duas. Só que se esse cara estiver acima, a figura é assim. No caso, essa desigualdade, ela garante que, além disso, né, quando eu pego 3 pontos aqui, quer dizer, esse daqui é um certo A, F de A. Esse é um B, F de B. Então, agora, se eu pegar um X aqui, eu sei que o F de X está abaixo disso. Ser convexo é isso, o F de X está abaixo disso aqui lá. Então, é isso que vai garantir que esse cara daqui é menor e esse é maior. Então, esse está entre os dois, assim. Se pudesse estar aqui em cima, aí já seria o contrário. Esse daqui seria maior e esse menor. Vamos dizer, quando a função é côncava, você tem essa propriedade em todos os pontos. Então, você pode fazer um análogo com a côncava. Mas essa propriedade que está me permitindo dizer, ó, com esse cara aqui, se eu pegar o gráfico da função, se eu pegar outros 2 caras, vai continuar esse cara aqui na média dos 2, com esse menor, esse maior e esse no meio. Tá? Não é muito, vamos dizer, não é muito evidente lidar com isso assim direto. Eu, por exemplo, sei lá, para mim, naturalmente, quando eu penso de um ponto a outro, eu penso assim, esse é o ponto de partida, esse é o ponto de chegada, tem aqui a diferença, e eu vou fazendo esse, mas t vezes a diferença até chegar aqui. Para mim é mais natural pensar assim, mas daqui para cá é um salto que permite, em vez de pensar, né, o segmento como algo que é cinemático, você está andando desse ponto até esse, pensar o segmento como o conjunto das médias entre esses 2 caras. Que é o outro. Então, você passa vamos dizer, da cinemática para estatística. Como vocês vão ter que pensar bem estatisticamente, vai ser relevante. Bom, mas, assim, eu queria começar a falar de integral. Pensei em fazer uns exemplos antes, assim, para ver se... um primeiro exemplo seria o seguinte, da velocidade
e recuperar a posição. Na verdade, é a variação da posição, mas tá só assim. Imagina que eu dou para você no intervalo T0, T1. Isso daqui é a velocidade em cada instante entre T0 e T1. Então, tá claro assim que, vamos dizer, se eu tiver a x de t, isso aqui é o v de t. X de t igual a posição em t. Primeira coisa que você vai me dizer é quem é x de t0. Onde eu estou. Poderia ser num outro instante qualquer, mas vamos pensar assim. X de t0. Tá? Então, x0, vamos supor que esse cara está dado. Então, bom, se eu tenho isso, tenho essa função v, tenho isso aqui, tenho um computador, o que eu faço? Eu divido o tempo em pedacinhos, né? Eu faço t menos t0 sobre n igual a ΔT, vamos chamar de h, né? Tá. H é ruim, né? Deixa ΔT mesmo. É porque o h sempre confunde com o n. Chama isso aqui, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar x1 igual a x0 mais ΔT v de t0. Aí eu faço, vamos dizer, a minha variável t, t igual a t mais ΔT, troco o meu tempo, né? Vou chamar de T1. Não estou programando, né? Então, T1 é T mais T0 mais ΔT. Né? E aí eu faço o quê? X2, esse aqui é o X0. Né? Tá? Então, no tempo T0 eu estou em X0, aí eu tenho velocidade V de T0, tempo ΔT, faço isso aqui, é a melhor aproximação que eu tenho da X de T1. Aí o X2, bom, se eu tenho X1, então vai ser X1 mais ΔT V de T1. Né? E assim sucessivamente. Né? Nesse caso aqui, né, eu posso simplesmente, na verdade, fazer a fórmula, vamos dizer, xk mais 1 é igual a xk mais ΔT V de T0 mais K ΔT. Né? Eu não preciso... Eu tenho uma fórmula que me atualiza o tempo direto, eu não preciso... E o que é isso? Quer dizer, eu vou pegar aqui... esquecendo o x0, que no fim ele vai... O x0 é o meu ponto de partida. Mas independente do x0, a variação da posição vai ser dada por esses caras assim. Quer dizer, eu poderia fazer o x0 igual a 0 e andando. Então, primeira coisa, eu faço ΔT vezes V de T0. Então, vamos partir aqui o tempo aqui. Aí eu tenho ΔT aqui, V de T0. Faço esse cara daqui, essa área daqui, primeiro. Depois eu pego esse daqui, multiplico por V de T1, e vem aqui. Depois isso, E eu estou fazendo uma aproximação da área. E também é claro, né, que a escolha do V de T0 foi uma escolha
arbitrária. Eu poderia dizer, não, a velocidade nesse trecho entre T0 e T1 vai ser V de qualquer coisa entre T0 e T1. Então, eu podia ter escolhido qualquer desses Vs aqui, já que eu não sei, pode ser que a V de T0, sei lá, estou parado, o T0 é exatamente o momento que eu piso no acelerador, e aí a velocidade, logo depois de T0, vai ficar muito maior. Escolher T0 talvez não seja a melhor escolha, mas não sei, qualquer uma, em princípio, é uma boa ideia aqui. Então, isso aqui acho que é a maneira natural, né? Se você tiver essa função, tiver um computador, você fazer uma aproximação da variação, quer dizer, essa área daqui é a variação da posição. Não importa quem seja x0, do tempo t0 ao tempo t1 eu vou andar uma área, mas não é, vamos dizer, a unidade aqui não é área, né? Porque tempo vezes velocidade é espaço. Está representado por uma área. Tá legal? Claro. Oi. É porque como eu dividi em n pedaços, então esse é o ΔT. Se eu chegar aqui no TK, o T1 é T0 mais ΔT, o T2 é T0 mais 2 ΔT, TK é T0 mais K ΔT. Assim, já podia ter feito isso. A rigor, uma coisa que você pode até fazer, pode ser legal, um colega meu fez isso na iniciação científica, muitos anos, é o seguinte, você pega o T0, aí você meio que pensa o seguinte, se a velocidade for muito grande, eu vou dar um ΔT pequenininho. Porque é possível que vamos dizer, uma pequena... Na verdade, eu teria que olhar para a aceleração, mas se eu só tenho informação da velocidade, eu penso assim, né, eu vou dar um ΔT pequenininho, eu ando ali, já vou andar um bocado, porque, sei lá, se a velocidade está em 1000 km por hora, de repente ela varia um pouquinho, já vai estar em 900 km por hora. Isso tem um peso grande. Se eu der um ΔT de 1 hora, vai ser 100 km. Tá? Então, você pode também fazer isso. Você olha para o seu V e diz, bom, esse V está grande, eu vou dar um ΔT pequeno. Aí anda aquele pouquinho. Aí olha o V de novo, se ali já diminuiu muito, você diz, então aqui eu vou dar um ΔT um pouquinho maior, uma coisa assim. Na verdade, vamos dizer, eu diria assim, né? É meio... Vou mostrar a figura só para entender. Tem mais a ver com a variação. Mas olha só, se for assim, o perfil da velocidade, na verdade, não é o tamanho da velocidade, é a aceleração. Quer dizer, aqui a velocidade está variando um pouco. Então, se eu usar um ΔT grande aqui, não tem muito problema. Aqui a velocidade está variando muito. Então, aqui, vamos dizer, se me disser assim, ó, você tem 5 ΔTs para escolher, eu vou botar um ΔT grandão aqui, né? Talvez até maiorzinho aqui, depois assim, 2, 3, vou diminuindo para cá. Se me der 10, eu vou começar a concentrar aqui. Então, você não precisa fazer o espaçamento sempre igual. E, às vezes, é útil não fazer o espaçamento sempre igual. Oi? Não, eu tô supondo que eu tenho a velocidade. Então, na verdade, eu estou calculando a variação da posição
integrando aqui, fazendo essas areazinhas. O que eu estou dizendo é que cada vez que eu faço uma aproximação assim, eu cometo um errinho. Aqui, se a velocidade está variando pouco, nesse trecho aqui, a diferença entre o que eu vou fazer e o que devia ser é muito pequenininha. Aqui, ó, já é grande. Vamos dizer, se eu for escolher, se eu for usar esse tamanho daqui, né, eu estou cometendo um erro relativamente grande. Tá, é uma ideia para você levar. Isso sempre vai ser útil. Talvez você fizer uma aproximação, pensar que às vezes você tem que concentrar o seu poder de fogo ali num lugar mais complicado. Me lembro uma vez eu vi acho que uma simulação, um negócio de aeronáutica. Eu só me lembro da figura, que tinha uma coisa assim, que era tipo uma seção de área de avião, e aí tinha uma malha simulando o negócio aqui assim e tal. Quer dizer, tudo aqui ia ser calculado em pontos. E claro, quando chegava aqui, a malha era toda fininha, porque aqui era onde o bicho pegava. Então, aqui seria a simulação do fluxo, de velocidade do ar, coisas assim. Bom, em todo caso, temos esse exemplo aqui. A gente pode pensar uma outra situação diferente, seria pensar uma barra, assim, e você ter a densidade linear de massa. Eu fiz agora a densidade linear de massa, seria, isso aqui tem uma certa espessura que não me importa, e a densidade linear seria pensar assim, cada pedacinho, vamos dizer, como eu calculo a densidade linear de massa? Eu quero a densidade linear nesse ponto, eu pego um pedacinho, quando tendo ponto, corto, peso, tiro a massa, divido pelo comprimento do pedacinho, depois eu corto menorzinho, faço de novo, né, e passo ao limite. Obviamente, isso eu não posso nem fazer, porque se eu fizer, eu destruo a barra, não funciona mais. Mas, na teoria, isso pode ser importante. Você pode estar calculando alguma coisa aqui. Por exemplo, quando a gente faz a equação da difusão de calor e tal, você trabalha com a temperatura, o calor específico e a densidade de massa. Então, você diz, não, tem uma densidade de massa aqui, que a gente geralmente supõe constante, mas poderia não ser. Então, você, para poder formular os modelos, você eventualmente tem que vamos dizer, definir certas grandezas ou certas coisas, tipo densidades, que você não calcula, não mede efetivamente, mas que você inclui no seu modelo. Então, imagina isso, que você tem aqui, né, no intervalo AB, em cada ponto aqui, uma densidade de massa. Chama assim, ρ, né, ρ de x. E aí imagina que você tem ρ de x, como é que você calcula a massa em qualquer pedaço? Por exemplo, nesse pedaço, podia ser um pedaço qualquer aqui, mas pode pensar isso aqui. É a mesma coisa, né? Quer dizer, eu vou pegar esse pedacinho e vou escolher um ponto qualquer nesse pedacinho aqui, vou multiplicar a densidade de massa pelo tamanho do pedacinho, pelo comprimento do pedacinho. E aí eu vou fazendo... Então, na verdade, eu vou fazer o mesmo processo, né? Eu vou dividir esse negócio em pedaços e vou fazer de novo, né? Eu vou fazer a soma, né? Eu vou fazer, de novo, vou fazer ΔT igual a B menos A sobre um certo N. De novo, o meu ΔT não precisava ser constante. E eu vou fazer
vamos dizer, M, a massa total, seria o quê? Eu vou fazer, ΔT, não, ΔX, né? Eu vou fazer, bom, eu posso fazer ainda, de novo, a falta de melhor escolha, eu vou fazer XI igual a mais I vezes ΔX, né? I igual a 0 até N menos 1. Tá? Vou pegar o cara da esquerda. Podia fazer de I igual a 1 a N menos 1. Em cada pedaço eu vou escolher, por exemplo, o ponto da esquerda. E aí eu vou fazer o quê? O somatório de I igual a 0 até N de ρ de XI ΔX e vou dizer que isso vai aproximar a massa total. Porque cada pedacinho desse, né, em cada lugar desse aqui, ó, eu tenho aqui o XI, aqui é o ΔX, aqui em cima é o ρ de XI, esse cara daqui. Então eu multiplico esse ΔX, que é o comprimento, pela densidade linear de massa, que vai me dar a massa dividida pelo ΔX aproximadamente. E é de novo a mesma coisa. E se você fizer a figura, vai ser essa áreazinha aqui. Tá legal? Oi. Eu estou supondo que eu tenho uma barra, né, que não é homogênea. E que, então, eu vou supor que cada ponto tem uma densidade de massa naquele ponto, que, supondo que ela é cilíndrica e que ela não tem, vamos dizer, que não tem variação nessas direções desse plano aqui, que a variação é só linear, ou porque o fio é muito fininho, ou porque, sei lá, o que deu para fazer. Tá? A densidade é o quê? Eu corto, pego o X, corto um pedacinho, né? E o volume ali é proporcional ao comprimento. Então, eu esqueço o volume, pego só o comprimento, divido a massa pelo comprimento, isso é a densidade linear de massa. E se eu tenho a densidade linear de massa, isso seria a maneira de recuperar a massa. De novo, é uma integral. Dois comentários aqui, hein? Primeiro, a minha velocidade poderia assumir valores negativos. E quando ela assume valores negativos, quando eu estiver calculando aqui, eu tenho que multiplicar pela velocidade que é negativa. Então, essa área aqui vai contar negativamente. Tá? Na minha conta, eu não preciso nem contar para o computador, que aqui tem trechos positivos e negativos. Ele vai calcular e pronto. Mas se eu olhar para a figura, eu vou dizer, epa, não é mais a área. Né? Na verdade, essa parte daqui eu estou andando para frente, essa aqui eu estou andando para trás, agora eu estou andando para frente. Então, na verdade, conta essa, desconta essa, conta essa. Tá? Podia ser aqui também, né, alguma coisa que eu fizesse um modelo que tivesse carga. Sei lá, os elétrons estão seguros de alguma maneira aqui nesse negócio, e eu tivesse uma densidade de carga elétrica. Seria a mesma coisa, seria carga por comprimento. E aí, de novo, eu podia ter carga positiva e negativa. E aí, na hora que eu fizer a carga total, eu vou contar positivamente a carga positiva, negativamente a carga negativa, e tem um sinal aí também. Bom, então esse aqui foi massa, densidade, massa. Acho que eu posso fazer mais um exemplo, sei lá.
podia ser assim, né? Digamos que eu ando aqui da posição A até a posição B e tem uma força que eu vou supor que ela atua só aqui assim. Se ela estiver assim, de alguma maneira eu estou segurando. Isso aqui tem um fio com um furo no meio, tem uma bolinha que está andando aqui, mas ela está presa aqui no fio. De maneira que se tiver força assim, na verdade só vai contar a projeção aqui. Então, eu tenho em cada ponto aqui, cada ponto X, eu tenho um F de X, que é força. Vão ser números. Não, a bolinha só pode se mover assim. Então, eu só estou contando a força para cá ou para lá. Tá? Aqui no meu desenho está positivo. E aí tem uma misteriosa grandeza física chamada trabalho, que eu posso tentar calcular aqui também. Quer dizer, vocês aprenderam isso? Trabalho? Hoje. Hã? Hoje? Mas o pessoal que faz matemática aplicada não faz física, já ouviu falar de trabalho, força vezes distância. Tá? Ó, tem uma coisa para informar para vocês. O nosso curso não tem física obrigatória. Tá bom, você pode viver num mundo... Uma boa parte da matemática você vai perder se você não aprender nada de física. Então, eu recomendaria gastar umas eletivas fazendo física. Pelo menos uma mecânica, eletromagnetismo. Assim. Mas, de qualquer maneira... Mas tá, a ideia é assim, quer dizer, você andou um pedacinho aqui, tem uma força atuando nesse intervalo de tempo. Então, essa força vezes quer dizer, nesse intervalo de tempo que você percorreu, a força vezes a distância que você percorreu é o trabalho. Fica mais bonitinho se você, em vez de acreditar em trabalho, você acreditar em energia cinética, aí você vai ver o trabalho como variação da energia cinética. A gente faz essa conta depois no curso. Tá? Mas, de qualquer maneira, é isso. Então, o que você vai fazer de novo? Como a força está variando, você vai partir esse intervalo em pedacinhos e vai dizer, bom, nesse primeiro trecho eu vou pensar assim que a força é essa daqui e vou multiplicar pelo ΔX. Depois, no outro pedacinho, eu atualizo a minha força, digo, não, aqui agora já passou um tempo, deixa eu pegar a força agora aqui, depois a força aqui, a força aqui. Ela podia variar mais para justificar isso, né? Podia fazer uma coisa assim mais radical. Então aqui você diz, bom, aqui eu vou pegar essa força aqui, aí depois, opa, já mudou muito, deixa eu atualizar, mudou muito e tal. E aí você vai e a mesma coisa. Que você vai fazer ΔX igual a B menos A sobre N. N é um... Resolve isso, vai ser 10, 20, 100, 1000. E aí você vai fazer, sei lá, W igual a somatório de I igual a 0. Podia ser 1 também, vou botar aqui, 0 até N menos 1 de F de XI ΔX, onde XI é igual a A mais I ΔX. E vai dar a mesma coisa. E também, quando a força é contrária ao movimento, o trabalho é negativo. Então, significa que aqui, se você está andando para cá, a força, se ela estiver
negativa, então vai contar negativo também. E, bom, a gente pode também, né, simplesmente dizer, bom, eu vou pegar esse gráfico aqui e eu quero a área sobre o gráfico. Só que agora eu já vou dizer, ó, eu quero a área aqui vai ser positiva e aqui vai ser negativa. Então, e aí vai ser exatamente a mesma coisa. Tá legal? Então, em cada um desses casos, eu estou aproximando essa área sobre o gráfico, contando negativamente a parte que o eixo do x estiver acima do gráfico. Isso é a integral definida. Então, posso dar uma definição. Ficou claro? Pelo menos ninguém vai fazer a pergunta, para que serve isso? Já preparei. Diz a lenda que uma vez um aluno perguntou isso para o Euclides e ele chamou, não tinha escravo, chamou um escravo e mandou dar uma moeda para o cara. Disse, não, pagando para você. Serve para você ficar aqui me ouvindo. Mas aqui não, isso realmente, vamos dizer, serve... e é importante ter claro que não necessariamente você conhece essas funções que estão sendo integradas. A densidade, eu não sei. A velocidade, é pouco provável também que eu tenha a velocidade. A força, em certas situações, sim, porque é muito comum você ter o campo de forças. Então, você joga um pedaço de giz no cara que está dormindo lá no fundo. Aí, não vou conseguir acertar nele, mas o giz vai e ele vai andar e tem a força do campo gravitacional. Então, aí é bastante razoável você dizer, não, aqui eu conheço o campo de força, o que eu não conheço é a trajetória. Então, você vai fazer uma integral que tem um campo de força que você conhece, mas talvez a trajetória você não conheça, a menos em casos especiais. Mas pode ser que também você conheça, sei lá, por exemplo, quando você deixa cair o giz, você conhece a força, conhece a trajetória e tudo, dá para... Oi? Aqui? Não, o resultado pode ser negativo. Não tem problema. Né? Hã? Não, mas eu estou fazendo uma área com sinal. Justamente a integral é uma área... Vamos dizer, eu estou justamente dizendo, pelos exemplos que eu vi, é razoável que eu não pense na área como o meu objetivo. Se eu quiser a área positiva, ao invés de pegar a função, eu pego o módulo dela. Tá? Eu troco f de x pelo módulo de f de x e pronto, vai dar área positiva. Não, mas se eu quiser a área, se isso daqui é a minha f, eu posso trocar a f e fazer faz de conta que é a mesma coisa. Eu digo, não, mas eu vou pegar o módulo de f. Então, aqui eu vou fazer isso assim. E agora eu vou calcular a minha área, que vai ser toda positiva. Efeito computacional, você troca a função pelo módulo e mete bronca. Oi. Não, mas o objetivo, geralmente, é o seguinte, você quer formular o seu problema. Então, frequentemente, você está estudando variação do tempo. Então, tem
campos de velocidade e tal. Então você não conhece, você não sabe quais são as funções, mas você, eu vou dizer, ó, tem um campo de velocidades aqui do vento. Para cada ponto x tem um v de x. Eu não sei quem é, mas eu incluo no meu modelo. E aí, eventualmente, você tem, vamos dizer, pelo pouco de física que a gente sabe e tal, você tem relações entre essas grandezas e você diz, então, tem essa grandeza que eu não conheço, tem essa que eu não conheço, tem essa que eu conheço, mas tem essa relação entre elas e eu consigo, eventualmente, calcular como vão ser elas. Vamos dizer, isso chama, em geral, uma equação diferencial. O caso simples, clássico, é você pensar um massa-mola, um oscilador harmônico. Você bota aqui, vou botar assim, uma mola aqui, digamos que está em equilíbrio aqui assim, e esse cara, bom, geralmente tem outro do lado de cá, e aí você, está aqui a posição de repouso, 0, e você puxa o cara até uma certa posição x0, dá uma velocidade para um lado ou para o outro, sei lá, dá uma velocidade v0, e agora você quer saber em que posição ela vai estar em cada instante. Então você tem uma função x que você não sabe, x de t, mas você modela isso dizendo, bom, nessas condições, lei de Hooke, que não é do Hooke, do outro Boyle, Mariotti, algum, você diz, bom, eu tenho a força f de x igual a menos K2x, vamos chamar de menos K2, porque ela é sempre negativa em relação. Quer dizer, x é positivo, a força é para cá, x é negativo, a força é para cá. Então você diz, ó, eu tenho a posição inicial, a velocidade inicial, e eu tenho a força em função da posição. Então eu estou com uma função x de t que eu não sei qual é. Mas eu sei que a massa vezes a segunda derivada da posição, que é a aceleração, é igual à força, menos K2 x de t. Então eu fiz um modelo com uma função que eu não sabia qual é, não sei qual é, boto aqui, e esse é um modelo super bem sucedido, a gente calcula e dá bonitinho. Se você, por exemplo, se você disser, não, mas isso é muito inocente, achar que existe uma mola perfeita assim. Então você pode dizer, não, tudo bem, eu tenho a força, que é uma função que depende da posição, que está sempre, vamos dizer, quando a posição é positiva, a força é negativa, quando a função é negativa, a força é positiva, dá um perfil ali e você, algumas coisas você consegue inferir. Por exemplo, uma conservação de energia. Vamos dizer, aqui você está em dimensão 1, então se você der essa força em função da posição, ela é sempre derivada de alguém, a sua força vem sempre de uma energia, e aí você vai ter uma coisa milagrosa, você inventa uma coisa chamada energia cinética, outra chamada energia potencial, e mesmo sem saber qual é a força, você sabe que existe uma energia potencial que, somada com a energia cinética, dá constante. Então, são coisas assim, você começa a construir modelos. Inicialmente, os modelos, essas coisas mais simplesinhas, são os modelos físicos, que, vamos dizer, da mecânica e tal, que são bem determinísticos, bem simplesinhos. Se você estiver modelando epidemia, sei lá, mercado de capitais, ou a economia, são coisas mais complicadas, você não vai ter modelo simplesinho, você vai fazer algum modelo e vai tentar fazer previsões a partir do modelo. Sempre o modelo implica em você trabalhar com funções que você não conhece, que eventualmente você quer conhecer, e tirar do experimento, do chute, de alguma coisa, relações entre essas coisas para botar no seu modelo
Ou, eventualmente, você faz um modelo, sei lá, de redes neurais, alguma coisa assim, que você não sabe nada, mas você vai treinando e ajustando parâmetros de maneira que depois você consegue alguma coisa. Tipicamente é que na física, vamos dizer, a gente tem certos pressupostos que parecem que funcionam, né, que você faz um experimento, você deixa se eu deixar esse pedaço de giz cair aqui, eu vou ter um certo resultado, se eu for do lado de lá, eu vou ter o mesmo resultado, tirando muito poucas variações, se eu for em outro lugar também. Se eu fizer o mesmo experimento amanhã, é igualzinho. Já as coisas que dependem do comportamento das pessoas, você faz o mesmo experimento daqui a 5 minutos, pode ser totalmente diferente. Né? Então, não dá para você acreditar em coisas muito determinísticas. Ou se forem determinísticas, tem uma quantidade tão grande de variáveis e de leis que talvez você não consiga abarcar. Mesmo os modelos determinísticos, eles têm, eventualmente, coisas que são caóticas. Mas havia, vamos dizer, lá no começo do século XIX, assim, a ideia de que seria possível modelar todo mundo e tal. Tem uma história famosa do chamado demônio de Laplace, que Laplace disse que se tivesse uma inteligência suficientemente poderosa para conhecer todos os dados e processar todas as leis, então essa inteligência poderia conhecer todo o passado e todo o futuro. Mas não é bem assim que a gente sente que a coisa anda, né? Mas é um sonho meio da... Porque o sucesso das leis da mecânica foi bastante grande, né? Conseguir explicar um monte de coisa com leis simples, então isso gerou uma certa superconfiança no poder da ciência, depois eletromagnetismo e tal. Mas eu imagino que daqui a... se a gente não detonar tudo, destruído por epidemias, daqui a 2000 anos as pessoas vão olhar para os nossos conhecimentos de hoje e dizer, pô, que ridículo. Mas é o melhor que a gente tem. Entende? A matemática fica. O teorema de Pitágoras, mesmo você dizendo, não, mas na verdade o espaço que a gente vive não é euclidiano, tudo bem, mas o teorema de Pitágoras não diz que o espaço é euclidiano, diz que se ele for, então vale aquilo. Bom, então, integral. Então vamos pensar assim: você tem uma função f do intervalo AB em R, e eu vou supor limitada. Não vou supor que é contínua, mas vou supor que é limitada. Bom, a gente... Primeira coisa, vamos dizer assim, P igual a A0, A1, AN, com A igual a A0 menor que A1. Esse N aqui não é fixo, tá? É dita uma partição Para que eu estou introduzindo esse negócio? É porque eu vou pegar a minha função, né, e vou aproximar por coisas assim. Então, aqui eu vou ter o A igual a 0, A1, A2, etc., a N igual a B. E a única coisa que eu quero supor é que o A0
é o A, o AN é o B, e o AN mais 1, o AI mais 1 é sempre maior que o AI, mas eles não precisam ser regularmente espaçados. Como eu comentei, pode não ser uma restrição muito boa. Então, vamos dizer isso assim. Uma coisa também que a gente usa é dizer a norma da partição é o maior dos intervalos. Por que eu vou precisar falar da norma da partição? É porque, intuitivamente, eu sinto que, quando todos esses intervalinhos tenderem a zero, essas aproximações que eu vou construir devem tender para o número que eu vou chamar de integral, que seria a área. Tá? Então, eu vou chamar o máximo dos AI menos AI menos 1 igual a 1 Tn é a norma de P. Norma de P. E aí, bom, eu vou dizer que a integral deve ser o seguinte, né? A integral de A até B de f, também notada assim, né? Integral de A até B de f de x dx, é uma notação bem sugestiva, porque você soma os f de xi vezes os delta x. Então, isso aí, essa cobra aqui é um S alongado, e esse dx é um delta x infinitamente pequeno. Pensa assim, a ideia devido ao Leibniz, essa notação assim, bastante interessante. Isso daqui deve ser o quê? É igual. Bom, eu tenho que fazer o seguinte, a soma. Então, deixa eu, antes de definir isso também, eu posso fazer o seguinte, olha. Vou chamar de Q. Q vai ser um conjunto assim, x1, xn, com cada xi entre o AI menos 1 e o AI. Tá? Então, x1 está entre o A0 e o A1, x2 e tal, o xn. Então, tem N intervalos e N números, que vão ser os números que eu vou escolher no intervalo. Né? Quer dizer, então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de S de F, P, Q, que é a soma de Riemann, é o quê? Vai ser o somatório de igual a 1 até N de F de xi, AI menos AI menos 1. Esse cara aqui é bom. Tá ele bem embaixo, né? Que significa o quê? Eu vou pegar aqui a minha F, vou fazer isso assim, aí eu escolho aqui, esse é o A0, A1, AN, então esse cara daqui é o x1, esse cara daqui é o xn, já escolhi de maneira que vocês vejam que não precisa estar no meio, tá? É arbitrário, você escolhe. E aí, a integral vai ser o limite disso quando a norma da partição tende a zero, se existir. Então, a integral de A até B de f de x dx é igual ao limite quando a norma de P tende a zero de S de F, P, Q.
Observa que para cada partição tem uma infinidade de Qs possíveis. Se existir. Tá? Quer dizer, a função vai ser dita integrável se esse negócio existir. Tá? É bem computacional. Legal? Você tem a função, pega o intervalo, divide em pedacinhos, escolhe um ponto em cada pedacinho, faz essa soma, que significa pegar essa altura daqui, fazer esse cara daqui, aqui você escolhe um cara, faz outro, aqui você escolhe outro cara, faz outro aqui, escolhe outro aqui, faz isso assim, aqui você escolheu esse, faz isso assim, vai fazer essa soma. Se por acaso acontecer independente de qual seja a partição que você escolha, você poder garantir que quando o maior dos intervalos da partição for suficientemente pequeno, esses números aqui se aproximam desse, então esse número é dito a integral da função. Oi? Que? É porque eu estou dizendo, é a soma que eu vou fazer que está determinada pela minha função f, pela partição P, que são os AIs, e pela escolha dos x's, que é o quê? Tá? O quê? Eu chamo de quê? É uma escolha de um ponto em cada intervalo. Então, o quê, na verdade, ele é subordinado à partição. Tá? Porque se eu der uma partição, se eu der aqui 21 pontos, partir em 20, não, tem 21 pontos, então tem 20 intervalos. Aí eu escolho 20 x's, um para cada intervalo. Se eu resolver escolher 200 intervalos, eu vou ter que dar 200 x's. E para, vamos dizer, a mesma escolha de 20 intervalos, eu posso escolher o xi como sendo o ponto da esquerda, o ponto da direita, o ponto do meio, o ponto que está numa razão, sei lá, 1/3, 2/3, qualquer coisa. Imagina, você tem um computador. Você quer aproximar essa área. Então você parte em pedacinhos. Você vai dizer, não, já entendi que dependendo da situação eu posso querer que os meus intervalos não estejam todos igualmente espaçados. Mas não vou me preocupar com isso, vou partir em N pedaços iguais, tá bom. Agora eu tenho o direito de escolher um ponto em cada intervalo. Tá, vou escolher o ponto médio. E aí vou calcular uma soma dessas. É uma aproximação. Mas essa integral só tem o direito de ser chamada de integral se, independente de como eu faça essas aproximações, quando a norma da partição, quer dizer, o maior dos intervalinhos aqui, tender a zero, esse negócio aqui vai tender para esse número. Oi? Porque olha só, imagina que você tem essa função aqui. Aí você resolveu, só de sacanagem, pegou aqui nesse ponto e disse, não, aqui a função não vai ter esse valor, vai ter esse aqui. Aí, o que vai acontecer? Quando a norma da partição for muito pequena, esse cara daqui vai estar dentro de algum intervalinho muito pequenininho. E aí, não importa se o valor dele é esse ou esse, a contribuição, mesmo que você escolha esse cara. Então, no primeiro caso, você escolheu aqui. No outro caso, você escolheu aqui. A contribuição, a diferença entre as duas escolhas vai ser isso daqui vezes isso aqui. Como esse negócio aqui é muito pequenininho e esse está fixo, isso vai para zero. Legal? Bom, a gente pode fazer. Sei lá, pega aqui
uma função... Hã? Não, existe um teorema que, com essa definição, você pode ter... Aliás, isso é interessante. Essa definição de integral foi dada pelo Riemann. O Riemann, sei lá, em 1800 deve ter sido 150 e tanto, uma coisa assim. O Riemann viveu basicamente na segunda metade do século XIX, mas ele morreu com 39 anos, chegou lá perto do fim. Então tem aí, não tem 200 anos ainda, embora a integral já existisse. Ele estava fazendo um trabalho sobre séries de Fourier e ele precisou dar essa definição e deu essa definição. E ele, nesse trabalho, ele já coloca a questão: quão descontínua pode ser uma função para ainda ser integrável? E ele dá lá uma primeira resposta e tal. E menos de 50 anos depois tem um teorema que diz que uma função, para ser integrável a Riemann, ela tem que ter... O conjunto dos pontos de descontinuidade tem que ser de medida nula. Medida nula é uma coisa que a gente vai aprender ainda. Mas isso inclui ela poder ter qualquer número finito de descontinuidades. Né? Quer dizer, você pode... Tá certo? Porque essa ideia que eu falei com 1, se você mudar 100 pontos, né, você pode dar um tamaninho epsilon e botar cada um deles dando um intervalinho de comprimento epsilon sobre 100. E esse epsilon pode ser suficientemente pequeno para a variação que você deu vezes ele não pesar nada. Então, está claro isso? Quer dizer, a função, você pode mudar ela num número finito de pontos, que é integral. É como você dizer, quando você faz essa mudança e troca essa linha por essa linha, isso não pesa porque uma linha não tem área. É meio isso. Quando você junta todas as linhas, você tem uma área, mas uma linha só não dá nada. Não, se ela for descontínua em todos os pontos, aí ela não é integrável. Também é o exemplo clássico, é você fazer uma função que é 0 nos racionais e 1 nos irracionais. E aí, o que acontece? Qualquer que seja a partição que você faça, dentro de cada intervalo tem um racional e tem um irracional. Então você pode escolher um racional, vai dar 0. E pode escolher um irracional, vai dar 1. Então, vamos dizer, por pequena que seja a norma da partição, você vai conseguir diferenças grandes. Embora essa função em particular tenha uma definição de integral mais poderosa, que é a integral de Lebesgue, que diz que essa função tem integral porque os racionais têm medida nula. Então, os pontos em que está valendo 0 não pesam nada e a integral é 1. Mas aí é outro, talvez veja isso em julho, sobrevivente. Se eu tirar infinitos pontos, desde que eu não tire infinitos pontos, então ele não consegue. Mas se eu tirar infinitos pontos, ela continua tendo infinitos pontos contínuos. Não, sim, você pode tirar infinitos pontos e ela continuar tendo infinitos contínuos. Se você tirar uma quantidade enumerável, quer dizer, se você tirar uma sequência, tá? Pega um ponto x1, x2, x3, tal, escolhe uma sequência qualquer. Aí tira esses pontos e altera o valor da função nesses pontos. Isso pode fazer a função ficar descontínua em todos os pontos. E então ela deixará de ser integrável. Pode também não fazer. Uma maneira de entender isso é o seguinte: é porque o conjunto dos números racionais ele pode ser colocado numa sequência. Vou fazer um desenhozinho. Racionais são os pares ordenados números naturais. Né? Vamos botar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4. Então é o de cima dividido pelo de baixo, vamos dizer uma coisa assim.
Então, se você fizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá vendo? Você vai contando assim e você vai botar todos os pontos dessa malha numa sequência. Você vê que, na verdade, cada racional está aparecendo aqui infinitas vezes. Então, na verdade, quando você chegar num que você já colocou, você pode até pular ele. Mas isso mostra que você pode fazer uma sequência com todos os racionais. E aí, se você tirar essa sequência, você está tirando todos os racionais, que é um conjunto denso, e aí a sua função vai ficar descontínua em todos os pontos. Né? Por exemplo, se você... Tá certo, a sua função era essa. Aí você diz, ó, nos racionais agora, ela vai valer... Todo mundo vai andar um para cima. Aí, em qualquer ponto, em qualquer intervalinho que você pegue, tem racionais e tem irracionais. Os irracionais ficaram com o valor aqui. Os racionais foram lá para cima. Então, vai dar uma diferença no fim. Se você escolher os racionais em todos os intervalos, a sua área aumentou esse pedaço aqui para cima. Se você escolher os racionais, ela ficou no que ela era. Então, muda. Não, no sentido de rima, não. Essa função, se ela for descontínua assim, em todos os pontos, ela não é integrável. Sim, eu mudei só nos racionais, mas isso fez com que a função ficasse descontínua em todos os pontos. Porque, olha só, quando eu olhar um ponto aqui, pega um ponto aqui, ele é irracional, ele ficou no mesmo lugar que estava, aqui assim. Só que quando eu vou olhar numa vizinhança dele, para ver se os pontos que estão próximos dele, a função vai estar próxima daqui, nessa vizinhança tem irracionais, mas tem racionais que foram cá para cima. Não, qualquer número, se ele fizer assim, já encostou num irracional e num racional. Não tem jeito. Tá legal? Bom, então, essa é uma definição. Tem uma outra definição, que é vir pelas somas superiores e as somas inferiores. Essa daqui é uma definição mais computacional, porque se você for fazer conta, é isso que você vai fazer. Tem uma outra que é equivalente, né, que é a seguinte, em vez de você escolher um ponto em cada um, você faz as somas superiores, que são pegar em cada intervalo o maior valor da função. E aí você aproxima por cima. E as somas inferiores correspondem a você, em cada intervalo, pegar o menor valor da função. Aí você aproxima por baixo. Então, a gente esquece esse Q aqui. E a gente define assim, como a gente é colonizado, a gente chama de U de FP, que vem de upper, tá? E L de FP, que é lower. Então, U de FP é a soma superior correspondente à partição P. Então, você vai pegar o seguinte, isso vai ser o somatório de igual a 1 até N de MI AI menos AI menos 1. Quem é MI? MI é o maior valor da função no intervalo AI menos 1. Aí, tá? Então, ele é, claro, o supremo de F de AI menos 1 aí. Tá? Porque nós somos profissionais, já sabemos que não necessariamente existe o maior valor, mas o que substitui ele é o supremo. Tá? Isso daqui é a imagem do intervalo AI menos 1 aí. Então, justamente, são os valores F de AI menos 1, F de AI e F de todos os caras que estão aqui no meio. E você faz o L de FP,
que é igual a somatório de igual a 1 até n de m pequeno AI menos AI menos 1, onde MI agora é o inf de f de AI menos 1 AI. E aí, claro, o número que você quer, a integral, esse daqui, está sempre abaixo desse e acima desse. Então, você tem que pegar o menor desses e o maior desses e torcer para eles serem iguais. Então, a gente diz que se o inf em P de U de FP, quer dizer, o menor pode não existir, mas o ínfimo desses caras foi igual ao sup de L de FP, que é o ínfimo tomando, para cada partição você tem um número, que é a soma superior. Aí você pega esses números todos, tenta achar o menor. Se você não achar o menor, você diz, não, mas o ínfimo serve, tá aqui, tá bom. Tá? E mesma coisa aqui por esses. Então, se esses caras aqui, então, a integral de A até B de F é igual a inf de U de FP Às vezes, esse cara daqui, ele é notado assim, integral superior de A até B. E esse daqui, integral... Cara, aqui eu não botei f de x dx, que eu estava com menos espaço. Tá? Eu, particularmente, prefiro não escrever o f de x dx, embora seja muito bonitinho. Essas duas definições são equivalentes. Oi. Não, para ela ser integrável. Tá? Quer dizer, ela é integrável se esses dois números são iguais, ela é integrável, então eu tenho o direito de dizer que esse cara é integral. É relativamente mais fácil você mostrar que se ela é integrável por essa definição, ela é integrável por essa, mas dessa para aquela dá um pouco mais de trabalho. Não vou parar para fazer isso. Tá? Mas tem essas duas definições tradicionais. Essa daqui é boa para fazer demonstrações, assim você... Em particular, repara que esses números aqui tem uma coisa, né? Quando você... Imagina que você tem uma partição. Aí tem esse intervalo da partição e aqui o maior valor da função aqui é esse. E o menor é esse. Então, quando você vai fazer a soma superior, você vai pegar esse valor, você vai fazer a soma inferior, vai fazer esse valor. Imagina que você deu uma refinada na partição. Refinar a partição é o seguinte, você introduz novos pontos na partição. Lá, assim, entre o A2 e o A3, você bota um A, 2,5. Renomeia todo mundo. Né? Então, imagina que você introduziu um ponto aqui no meio. Então, agora você passou a ter esse intervalo aqui e esse daqui. Nesse intervalo aqui, esse cara continua sendo o menor valor. Mas o maior valor agora é esse. E nesse daqui, esse cara continua sendo o maior valor, mas o menor valor é esse aqui. Então, o que acontece? Agora, ó, a sua soma inferior é essa aqui, ela aumentou. Quer dizer, a contribuição desse intervalo aqui era isto.
Agora tem esse pedaço e esse daqui. Então, aumentou. E a contribuição por cima, que era isso aqui, agora baixou. Ficou isso assim. Então, toda vez que você refina a sua partição, as somas superiores diminuem e as somas inferiores aumentam. Uma coisa boa. Né? E basicamente, para você mostrar que esses caras são iguais, basta você mostrar que para todo epsilon tem uma partição, tal que a diferença entre a soma superior e a inferior é menor que epsilon. Porque as somas inferiores vão descendo sempre acima das inferiores. Fica quase como intervalos encaixantes. Né? Eu sempre posso achar um de K e um de K com diferença menor que epsilon, então a gente tem que fechar no mesmo lugar. Bom, oi. Esse P é porque o que eu fiz? Eu peguei a minha função, aí introduzi a ideia de partição. Então, quando eu for fazer uma integral aproximadamente, eu vou pegar uma partição. A partir dessa partição, eu tenho uma soma inferior e uma soma superior. Mas se eu olhar, por exemplo, só para as somas inferiores, para cada partição eu tenho uma soma inferior. Para as somas inferiores, isso aqui. É o L de FP. Aí eu tenho lá e são todas as minhas aproximações por baixo. Então agora eu tenho que pegar, eu tenho essa infinidade de números, um conjunto infinito de números, mas eles devem estar todos abaixo do número que eu quero. E o número que eu quero tem que ser o supremo. Então é o supremo, na verdade, eu deveria escrever assim, para ser mais rigoroso, né? Eu teria que dizer que a integral inferior de f, essa daqui, é igual ao sup do conjunto dos L de FP com P partição de AB. Então, para cada partição eu tenho um número, e eu pego o conjunto de todos esses números, então eu tenho um conjunto agora, não vazio, limitado. Justamente para eu garantir que esses conjuntos são limitados, é que eu coloquei essa hipótese aqui. Porque se a minha função não for limitada, né, eu pego a minha partição, né, tenho menor tamanho, né, eu parti aqui pedacinhos. Aí o menor pedacinho assim. Eu tenho, em algum lugar aqui, se ela não é limitada superiormente, por exemplo, eu tenho em algum lugar aqui um cara que é muito maior do que isso, que multiplicado por isso ainda é enorme. Você me dá um número 1000, eu digo, tem um cara que multiplicado por isso é maior que 1000. E na hora que eu somar esses negócios, vai dar mais do que 1000. Aí se você me diz, não, 1000 é pouco, 1 milhão, não tem problema, tem um cara que multiplicado por isso é maior que 1 milhão. Então, esses números não seriam limitados, nem esse seria limitado inferiormente, nem esse superiormente, ou eu não poderia garantir isso se eu não tivesse colocado essa hipótese. Então, para cada partição eu pego esse número, esses números são limitados. É um conjunto dos números reais não vazio e limitado. Então, eu posso pegar o supremo, que é... Na verdade, o que é o supremo? Você faz o... Você pode fazer isso no computador, você brinca, pega uma função crescente e pega esses caras aqui, essa faz a aproximação por baixo. Aí você vai refinando a partição e esse negócio vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega uma hora que você só vê toda a área preenchida aqui.
Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu respondi outra pergunta. Bom, tá legal? Entendemos o que é integral? Seria válido, por exemplo, quando a minha partição está quase igual à minha função. Eu, por exemplo, pegar a área dela, deixar um pouco de lado e deixar só uma discrepância um pouco maior para aproximar mais ainda, ainda mais. Vamos falar isso em português agora. A sua partição é o quê? Ela tem muitos números? Então, separando para aumentar o refino. Ué, bom, aumentar o refino é você dar um zoom. Seria um zoom. Não, tudo bem, você dá um zoom e você sempre pode partir mais. É. A ideia é essa, você botou lá 1 milhão de pontos, você não enxerga, nem tem no seu computador 1 milhão de pixels ali, mas você pode dizer, não, aqui entre esses dois caras eu dou um zoom e boto 10. Tudo bem. De qualquer maneira, ó, essa daqui, só para ficar bem claro aqui, né? Essa definição aqui significa o seguinte, ó, que para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se a norma de P for menor que delta, quer dizer, se o maior tamanho dos subintervalos de P for menor que delta, então S de FPQ menos esse número aqui, integral de A até B de F, é menor que F. Tá? Esse número aqui só tem direito de ser chamado de vestir essa roupa aqui, de integral, manto sagrado, a integral de A até B de F. Porque ele era um número qualquer. Peguei um número, chamei disso aqui. Ele só tem direito de figurar aqui se eu puder garantir que para todo epsilon que eu der maior que zero, essa diferença aqui fica menor que epsilon, desde que isso aqui esteja menor que algum delta que eu posso especificar a partir do epsilon. Então, isso é uma definição. Para que serve? Serve para a gente pensar. Sempre fiquei na cabeça com... Uma vez tinha um amigo italiano que me deu um livro do Umberto Eco em italiano. E a certa altura, o personagem dizia que a gente pensa, não é para pensar coisas certas, é para pensar coisas erradas que a gente não pode evitar de pensar. Então, tá certo? Essas coisas assim. A integral não é uma coisa que você não pode calcular isso exatamente, mas é uma definição precisa. Oi. Epsilon. Não, esse epsilon você dá antes. O epsilon é o seguinte, eu quero garantir, eu costumo pensar assim, ou em margem de erro ou em acuidade visual. Então, meu epsilon é margem de erro. Eu posso dar a margem de erro que eu quiser, menor que seja aceitável por todos os padrões. Eu pergunto para todo mundo aqui no fundão qual é o menor número que você aceita e tal. E aí você pega o menor de todos, esse é o meu epsilon. Então, dou esse epsilon. Então, tem que existir um delta tal que qualquer partição que eu pegue, que o maior intervalinho da partição tenha comprimento menor que delta, seja garantido que essa soma daqui difere desse número menos que epsilon. Ok? Que horas são? Gastamos um tempão na definição, mas isso é um sinal muito bom, porque eu sempre me lembro de um matemático famoso, ele foi professor aqui da UFRJ,
chamado Maurício Peixoto. Uma vez ele deu uma palestra, no meio da palestra, ele falou assim, não sei se já perceberam, mas o segredo da matemática está nas definições. Então, definição, porque definição é o que pode ser discutido. O resto decorre das definições. A definição tem que entender bem. Né? Foi quem que perguntou um negócio? Essa sim, a cobra sozinha? Isso aqui é uma função cuja derivada é essa. Mas isso ainda vai aparecer num dos teoremas. É porque, repara, nesse processo de calcular a integral, o que a gente fez? A gente pegou a velocidade, que é a derivada da posição, e recuperou a posição. Então, integrar está muito associado a procurar uma função cuja derivada é a função que você está integrando. Então, quando você integra num intervalinho, você está calculando um número. Quando você bota isso aqui, significa que você está procurando uma função cuja derivada é essa. Bom, aí tem um resultado importante, que eu não vou demonstrar, pelo menos não agora, é o seguinte, toda função contínua no intervalo fechado é integrável. Intervalo fechado. Porque a função contínua, no intervalo fechado, ela já é limitada. Se não for um intervalo fechado, por exemplo, no intervalo 0, 1 aberto, a função 1 sobre x não é limitada. Em 0 ela vai lá para o infinito. Então, não dá nem para enquadrar nessa definição de integral. Mas toda função contínua no intervalo fechado, então f de AB em R. Contínua implica F integrável. Então, bom, nós sabemos que para estiver a função contínua é integrável. Se você mudar a função contínua em 15 pontos, continua sendo integrável. Se, por exemplo, tiver a sua função aqui, aí teve uma falha geológica e ela deslizou aqui para baixo assim, também tem uma descontinuidade aqui, mas tudo bem, está claro que você tem essa área até aqui, essa área até aqui, e o valor da função aqui não vai mudar nada. Então, também é um tipo de descontinuidade simples. Né? Então, toda função contínua é integrável. A gente pode... Depois tem uns resultados mais ou menos óbvios. Que são... primeiro, a integral de A até B de f mais g é igual à integral de A até B de f mais a integral de A até B de g. A integral de A até C de f mais a integral de C até B de g é igual à integral de A até B de f. De f. É uma coisa que, vamos introduzir essa notação, né? Se B menor que A, então a integral de A até B de f é menos a integral de B. Na verdade, não precisa botar isso. Se você trocar a ordem, né? Significa meio assim, né? Quando você está integrando de A até B, você está olhando quanto que o espaço aumentou quando você está andando com essa velocidade. Quando você vai de B para A, você vai ver quanto que o espaço, se a velocidade for positiva, quanto que ele diminuiu. Então, você troca o sinal. Então, isso aqui, na verdade, é bastante simples. Quando C está entre A e B, fácil de entender, né? Quer dizer, aqui você tem A, B e C, você integra daqui até aqui, daqui até aqui. Mas também, se o B estiver aqui e o C estiver aqui, a integral de A até C é isso,
E a integral de C até B é isso com sinal negativo, então vai dar a integral de A até B também. Depois, a integral de A até B de alguma constante vezes F, ficar aqui constante, é igual a constante vezes a integral de A até B de F. Quando você multiplica a função por uma constante, todas as alturas saem multiplicadas pela constante, então a área vai multiplicada pela constante. Essa daqui tem um cavalheirezinho meio embutido aqui, porque se você desenhar assim, vamos dizer assim, vou desenhar aqui imagina que você tem aqui a F e aqui você tem a G. Então, a F mais G, você vai pegar esses caras aqui e vai colocar aqui, né? E vai fazer alguma coisa assim. Né? Então, na verdade, ó, essa área daqui, esses caras vão se deslocar, cada linhazinha aqui vai se deslocar para cá, de maneira que a área que você vai ter aqui vai ser igual a essa daqui. Tá? A demonstração na mão tem menos poesia do que essa figura aqui. Tá? Bom, vamos... Tem uma coisa também que é bonitinha, que a gente já sabe, né? Imagina que você tem essa função aqui contínua, definida assim. Então, imagina que você defina uma função f de A até B, em R, e define assim, f de x é igual à integral de A até x da minha fzinha. Tá? Então, a gente está fazendo isso, né? A, B, X, isso daqui é o f de X. Então, f' de X é igual ao limite, quando H tende a zero, de f de X mais H menos f de X sobre H. Vou fazer com H positivo para ficar mais simples, né? F de X mais H menos F de X é isso daqui, né? E quando a gente divide por H, a gente vai obter alguma coisa entre a altura do retângulo maior e a altura do retângulo menor. E se a função é contínua, esse cara daqui vai ser um valor entre o maior valor e o menor valor da função, e que vai tender para esse daqui. Então, esse daqui vai ser o f pequeno de x. Então, integrar também é uma maneira de construir uma função cuja derivada você tem. Vamos dizer assim, eu vou usar... Na verdade, a função só precisa ser contínua em x para isso valer. Mas vamos pensar que ela é contínua em todos os pontos. Assim. Então, aqui eu pego o x mais h, a função é contínua aqui, ela tem um maior valor, um menor valor. O maior valor vai me dar um retângulo que está acima dessa integral amarela. O menor valor vai me dar um retângulo que está abaixo. Então, esse quociente aqui está entre o maior e o menor valor da função no intervalo entre x e x mais h. Legal? Ó, tem aqui o menor valor. Então, se eu dividir o amarelo por isso daqui, vai dar acima desse. Se eu dividir, também vai dar abaixo desse, que é o maior valor. Então, esse quociente aqui está entre o maior e o menor valor.
como é contínua, os dois tendem para f de x. Tá? Isso é chamado primeiro ou segundo teorema fundamental do cálculo. Nunca sei qual é o primeiro e qual é o segundo. Mas é interessante que eles são muito parecidos no cálculo de uma variável, mas eles depois são teoremas muito diferentes. Esse daqui, que é tão simples assim, quando a gente generaliza, ele fica um teorema difícil, é um teorema... Porque essa ideia é do século XVII. Está lá no livro do Newton, o desenhozinho e tal. É uma ideia muito simples. Mas quando você generaliza isso para campos de vetores, formas diferenciais e tal, é um teorema chamado teorema de de Haen, que é do século XX, não tem 100 anos ainda. E tem um outro teorema, que a gente vai ver que também é fácil, o outro, que eu não sei se é o segundo ou o primeiro, teorema fundamental do cálculo, que depois se generaliza como o teorema de Stokes, que é, vamos dizer, do segunda metade do século XIX, mas que também foi ser bem estruturado no século XX também. Então, o teorema fundamental do cálculo em uma variável é simplesinho, mas depois as generalizações são mais pesadas, assim. Não que não vão ser ensinadas às crianças também daqui a 5.000 anos. Mas, isso daqui dá origem a toda uma coisa que é o seguinte: com um pouquinho mais de trabalho, você obtém a seguinte consequência, que se f' é igual a f, o outro é mais com esse ou com o outro, qualquer um dos dois, dá para você meio que deduzir. Se f' é igual a f, então, integral de a até b de f de x dx é igual a f de b menos f de a. O que faz meio você pensar, então o problema de calcular a integral está resolvido se eu conseguir achar o que a gente chama de uma primitiva da função. E aí, eventualmente, nos cursos de cálculo, eu gastava um tempão ensinando a calcular primitivas, mas, bom, tem algoritmos que calculam também quando tem. Mas é mais, porque, vamos dizer, se você pensa essas funções assim, como aquelas que a gente sabe derivar, definidas por seno, cosseno, polinômio, exponencial, logaritmo e tal, mesmo com elas, existem muitas funções que você não tem uma primitiva daqueles termos. Então, na verdade, esse teorema é muito mais importante por garantir que toda função contínua é derivada de alguma função. Se você não tiver uma fórmula para ela, você define assim. Então...